Olá pessoal, eu sou a Rafa, você está no canal Mania de Artesã e hoje nós iremos fazer essa boina do Mario Bros. Olha lá que gracinha! O Mario aí agora é o novo sucesso dos cinemas, né? E eu vou trazer aqui para você algo super simples de fazer, gente, super simples mesmo. Eu demorei 2 horas para fazer isso, gravando isso, parando para poder pegar a linha, poder pegar as coisas que eu tinha esquecido para colocar aqui para gravação, e criando, né, o trabalho. Então, imaginei, vocês vão fazer super rapidinho, que seja 2 horas, 2 horas e meia, cada uma no seu tempo, ainda assim dá tempo de fazer umas 3 boinas por dia, ainda sobra dia ainda, gente, para vocês verem se vocês querem fazer mais. O que vocês vão fazer? Curtir a criançada, passear, dá muito tempo. E tá um sucesso gigante. Então, gente, vocês vão conseguir vender para criança, para adulto, vai sair igual água, viu? Então, eu acho que tá muito fofo e merece o seu like, a sua inscrição, caso você não seja inscrito. Comenta aí se você gostou, comenta o que você quer ver e bora aprender. Vou começar aqui, né? A gente vai usar a linha vermelha, eu tô usando a Molê. Deixa eu ver aqui. Pimenta, tá? É a cor 142. Então, vamos lá. Eu tô trabalhando com a agulha número 4, tá? E aí, eu vou ensinando aqui o passo a passo para vocês fazerem para qualquer tamanho. Eu sei que às vezes a gente quer pegar uma receita fechadinha ali e fazer o que a gente quer. E que às vezes a gente fala assim, eu não vou conseguir dar conta de fazer diferente, de aumentar, de diminuir o que ela tá falando. Mas dá conta sim, viu, gente? Porque é super tranquilo. Confia que dá conta, é tranquilo. Vamos lá. Vamos fazer, então, 3 correntes, tá? Para iniciar o nosso trabalho aqui no anel mágico. E aí, eu vou fazer 12 pontos altos, lembrando que as correntes que nós fizemos equivalem a 1 ponto. Então, vamos fazer 12 pontos altos. Então, olha lá, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, né? E vou subir 3 correntes. Vou fazer aumento por toda a minha volta. Então, a cada um ponto alto, eu irei fazer 2 pontos altos, né? Então, a cada correntinha aqui da carreira de baixo, um ponto, vamos fazer 2 pontos nessa carreira de cima aqui, tá? Então, vamos ficar ao total aqui com 24 pontos ao final. Gente, e aí, olha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na minha terceira corrente e vamos fazer um ponto alto e um aumento. Oi, galera! Vamos fazer, então, uma carreira inteira de um ponto alto e um aumento por toda essa volta. Então, vamos lá. Faço um ponto alto e faço aqui no próximo um aumento em ponto alto. Quem gosta de Mario aí, comenta aí, tá? E deixa o like já, né? Pra a minha mãe chegar a 1 milhão de inscritos. Nossa, demora muito, hein? Mas tudo bem. Tentem aí. Bom. E daí eu fico aqui desenhando uma... Olha que eu tô fazendo estrelinha aqui. Bom, então, a gente vai fazer isso daqui por toda a nossa volta, tá ok? Então, vou fechar aqui novamente com um ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntes. 1, 2, 3. E aí, eu vou fazer 2 pontos altos e um aumento, né? Então, aqui 1, 2. Neste aqui, vamos fazer um aumento. Um, 2.
e um aumento. A gente vai fazendo, né, até chegar o tamanho do topo da cabecinha da criança, tá? Então, eu vou continuar aqui. E aí, assim que der aqui o topo da cabeça da minha filha, eu vou ensinar como faz o restante, mas a gente vai continuar aqui, tá bom? Aumentando gradativamente, sempre. Fechei aqui com um baixíssimo, vou subir 3 correntes e vou fazer 3 pontos altos. E aí, farei um aumento nesse próximo ponto aqui. Então, 3 pontos altos e um aumento em ponto alto. E iremos trabalhar assim com 3 pontos altos e um aumento por toda esta volta aqui. Fechei aqui, vou subir 3 correntes, 1, 2, 3, e vou fazer 4 pontos altos e um aumento, tá? Vou fazer 4 pontos altos e um aumento por toda a minha volta. Bom, gente, fechei aqui, tá? E aí, meu coelho está tentando cavar o chão para chegar do outro lado, porque ele não se conforma que a porta da cozinha está fechada. Bom, gente, então aqui, ó, deu o topo da cabeça da minha filha, lembrando que ela tem 7 anos de idade, eu já fechei aqui. E aí, eu vou ensinar para vocês como que a gente faz com as medidas, né? Então, por exemplo, ela tem 7 anos de idade. Para crianças menores, vocês vão fazer menos do que isso. Lembrando que tem uma questão de linha, às vezes você não acha molê na sua cidade, você acha uma outra que seja mais fina, então pode ser que, por exemplo, para uma criança de 3 anos de idade, se você estiver usando uma linha mais fina, uma agulha mais fina, seu ponto, né, for diferente, questão de tensão, pode ser que dê os 4 pontos altos e um aumento, a carreira de 4 pontos altos e um aumento do mesmo jeito, tá? Então, tudo depende, se você estiver usando uma linha mais grossa do que a minha, pode ser que a criança tenha a mesma idade, mesma circunferência da cabeça, mas você vai usar menos carreiras, porque é a linha mais grossa, tá bom? Então, depois que a gente chega aqui no topo da cabeça da criança, a gente vai continuar fazendo aumentos, porque é uma boina, a gente não vai fazer aquele padrão de touca que a gente tá acostumado a fazer, que tem outras aqui no canal, que tem do Sonic, do Tails, que segue aquele padrão em que a gente começa a fazer ponto sobre ponto quando chega no topo da cabeça. A gente vai continuar aumentando porque se trata de uma boina. Então, quantas carreiras eu vou continuar aumentando? Eu vou continuar aumentando mais ou menos umas 4 ou 5 carreiras, tá bom? Então, vamos lá. Agora, então, marca aí aonde é que você achou o topo aí da cabeça da pessoa, da criança, da pessoa que vai usar, porque lembrando que adulto também adora Mario, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, 5 pontos altos e um aumento. Essa informação de qual carreira você encontrou o ponto, o topo da cabeça, é muito importante, tá bom? Vocês vão entender lá no final. Então, vamos continuar aumentando. Se for uma criança bem menorzinha, pode aumentar em torno de 3 carreiras só, para não ficar uma coisa gigante na cabecinha da criança, tá bom? Bom, fechado aqui, né? Eu vou fazer agora 3 correntes e vou começar uma carreira de 6 pontos altos e um aumento. Então, vou ir fazendo aqui. Eu vou fazer, então, essa carreira de 6 pontos altos e um aumento. Vou fazer uma carreira de 7 pontos altos e um aumento. E vou fazer uma carreira de 8 pontos altos e um aumento. E aí, eu volto aqui com vocês para poder mostrar aí o que vem de diferente a hora que a gente termina de fazer essas carreiras de aumento, que elas vão dar o quê? A altura da boina, tá, gente?
Bom, gente, eu decidi parar aqui em 7 pontos altos e um aumento, porque olha lá, vamos contar comigo. Aqui foi a carreira, né? A primeira carreira, aqui aumento, 1, 2, 3, 4 pontos altos e um aumento. E aqui, ó, seria tamanho. Como a gente vai começar as carreiras de diminuições, eu acho que por ela ser pequenininha, vai ficar muito fofo se eu fizer com 4 carreiras, tá? Então, resolvi parar em 7 aqui. Então, fiz 7 pontos altos e um aumento. E agora, a gente vai começar as carreiras de diminuições. Como que vai ser as carreiras de diminuições? Eu parei em 7 pontos altos e um aumento. Então, eu vou subir 3 correntes e eu vou fazer 7 pontos altos e uma diminuição. Se você parou aí em 8 pontos altos e um aumento, você vai fazer 8 pontos altos e uma diminuição agora. Se você parou em 5 pontos altos e um aumento, você vai fazer 5 pontos altos e uma diminuição agora, tá bom? Então, vamos lá. 2, 4, 6, 7. Pego aqui, faço meio ponto, laço de novo, venho no próximo, certo? Fiz aqui minha diminuição, vou fazer mais 7 pontos altos. E agora, eu vou fazer novamente uma diminuição. Tá bom? Então, vou fazer 7 pontos altos e uma diminuição agora. Bom, gente, fechei aqui, vou subir 3 correntes, vou fazer mais uma carreira de diminuição. Então, agora eu vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos fazer gradativo. Se você fez 7 pontos baixos e uma diminuição na próxima, você vai seguir aqui igual eu. Se você fez 8 pontos baixos e uma diminuição na próxima, não, né? Na anterior, aqui você vai fazer 7 pontos baixos. Então, são diminuições gradativas, assim como nós fizemos os aumentos gradativos, tá bom? E aí, a gente já vou explicar para vocês o conceito aqui. Então, vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, 2, 4, 6, fiz aqui a diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer uma diminuição. Então, pego, puxo o laço, pego, puxo o laço, laço. Tá bom? Olha lá como já está ficando bem com formato de boina. Então, agora eu vou fazer aqui mais uma carreira de diminuição gradativa. Então, eu vou fazer 5 pontos altos e uma diminuição, tá? Então, olha lá, 2, 4, 5 pontos altos e uma diminuição. Vou trabalhar assim por toda essa volta. Bom, gente, quando eu falei aí para vocês gravarem aonde era que dava o topo da cabeça da criança, é exatamente aqui por causa do final. O topo da cabeça da minha filha deu em 4 pontos altos e um aumento. Então, eu vou diminuir até onde? Eu vou diminuir até 5 pontos altos e uma diminuição, ou seja, até aqui. Porque ela não pode ficar tão apertada quanto o topo da cabeça da criança. Então, a gente vai sempre fazer uma carreira menos, né? Então, se o topo da cabeça aí da criança, do adulto que você estiver fazendo, deu 5 pontos altos e um aumento, você vai diminuir até a carreira, gradativamente, até a carreira de 6 pontos altos e uma diminuição. Se por acaso é um bebê e deu 3 pontos altos e um bebê, não, né? Uma criança menorzinha, 3 pontos altos e um aumento, você vai diminuir até 4 pontos altos e uma diminuição,
tá bom? Porque se a gente fizer igualzinho ali, igual o topo, vai ficar apertado, não vai entrar na cabeça da criança, ou se entrar vai ficar desconfortável. Então, por isso que a gente precisa dessa carreirinha aí de referência, porém que ela fique um pouquinho mais larga, tá bom? Então, qualquer dúvida, pergunta nos comentários, tá bom, gente? Então, como eu cheguei aqui em 5 pontos altos e uma diminuição, eu vou fazer aqui agora 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Então, quando você chegar aí na sua carreira fim, faça aí 2 carreiras inteiras de ponto sobre ponto, tá? Terminei aqui as 2 carreiras de ponto sobre ponto e agora eu vou fazer uma corrente e vou começar a fazer pontos baixos. Eu vou fazer os pontos baixos pegando apenas na alcinha de dentro do meu trabalho. Vou colocar mais pertinho da luz aqui embaixo para vocês verem. Ó, aqui, ó, tá? Apenas na alcinha de dentro. Quantos eu vou fazer? Eu vou fazer 19. Como que vocês vão medir esse daí? Vocês vão pegar lá o tamanho da cabeça da criança, da parte da frente, da testinha aí, porque essa daqui vai ser a aba, tá? Então, vocês vão medir. Então, tenha sempre a medida da criança, tá bom? Vou fazer aqui 19. 2, 4, 6, 8, 9... Bom, eu fiz 20, para ficar um número par. Então, eu vou virar o meu trabalho aqui, ó. Vou pular este primeiro ponto e vou vir para o segundo. E vou caminhar aqui fazendo 18 pontos baixos, tá? Vou deixar de fazer o último ponto baixo. E aqui vai ser normal, tá? Pegando nas 2 alcinhas aqui. Não vai ser como na carreira de baixo, pegando apenas nas alcinhas de trás. Vai ser normal, tá? Então, deixo de fazer a última. Agora, eu vou virar o meu trabalho, vou subir uma corrente e vou fazer ponto sobre ponto. Eu vou fazer ponto sobre ponto aqui até onde eu ver que dá o tamanho da aba que eu queira, que eu acho legal. Se você achar legal uma aba mais compridinha, faça maiorzinho. Se você achar legal uma aba mais curtinha, faça uma aba mais curtinha. Eu vou ir fazendo aqui e eu falo para vocês quantas carreiras eu fiz e mostro o tamanho para vocês terem uma base, tá bom? Bom, gente, fiz aqui 5 carreiras, tá? Não fica nem tão pequeno, nem tão grande. Se você estiver fazendo para um bebê, você vai fazer 3 carreiras. Se você estiver fazendo para uma criança maior, talvez 7 carreiras sejam ideal. Sempre carreiras ímpares nessas carreiras aqui, porque a gente precisa terminar com ela virada pra frente, pra poder dar o acabamento, tá bom? Então, se tiver assim, ó, se tiver terminado assim, não dá pra fazer o acabamento. Então, sempre carreiras ímpares, porque você vai terminar assim. E agora, nós iremos fazer pontos baixos, tá? Para poder dar o acabamento aqui, nós vamos fazer pontos baixos por toda essa lateral aqui, tá bom? Então, vamos lá. Pela lateral não, tá bom? Por tudo, na verdade. A gente vai começar aqui pela lateral. Olha lá. E aí, a gente vai dar toda a volta no chapéuzinho aqui em pontos baixíssimos, né? Ponto baixo não, tá bom, gente? Ponto baixíssimo. E eu vou... depois vocês podem arrematar o trabalho e iremos fazer a parte branca, tá bom? Bom,
Bom, gente, agora eu vou trabalhar com a linha branca. Eu vou trabalhar com fio duplo porque a minha a linha branca que eu tenho aqui, ela é fininha, tá? Mas se a sua for grossa, trabalha aí normal. Então, vou subir aqui 3 correntes dentro do meu anel mágico e vou fazer 6 pontos altos. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar aqui. Vou subir 3 correntes e vou fazer aumentos, tá? Viro o trabalho, né? Não vamos fechar, tá, gente? É só puxar. Vou subir 3 correntes e vou fazer um ponto alto e um aumento, tá? Vou fazer um ponto alto e um aumento por toda essa voltinha aqui, essa carreirinha aqui. Subo 3 correntes e vou fazer aqui, olha, vou começar com um aumento e vou fazer 2 pontos altos e vou fazer um aumento. Vou fazer 2 pontos altos e um aumento por toda essa carreirinha aqui. Bom, gente, eu vou continuar fazendo aqui, provavelmente o meu vai dar 3 pontos altos e um aumento. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o conceito, porque talvez o seu dê com 2 pontos altos, tá? Ó, essa parte, ela vai ser costurada exatamente na largura da aba, tá? Então, ó, a gente vai fazer assim, tá? Vai ajeitar ela pra que ela fique assim. O meu vai dar 3 pontos altos e um aumento mesmo, tá? E aí, ó, a gente vai costurar ela aqui na altura da aba. Então, eu vou fazer 3 pontos altos e um aumento, vou deixar um tanto aqui pra costurar, tá? E aí, eu volto com vocês pra fazer o M e fazer a costura. Bom, gente, eu achei que o meu tinha ficado baixo, tá? Então, eu fiz 3 pontos altos e um aumento e fiz uma carreira aqui só de ponto sobre ponto pra ele ficar altinho aqui, ó, tá bom? Mais altinho. Aí, eu vou fazer o M. Como que eu vou fazer o M? Eu fiz 30 correntes e voltei fazendo ponto baixo. E aí, ó, vou pegar aqui, vou centralizar. Vou marcar aqui o meu M. E vou costurar, tá bom? Então, eu vou costurar aqui. Depois que tá pregadinho aqui o outro, eu acho mais fácil, tá? Então, eu vou tentar centralizar aqui, né? Gente, perceba que eu vou sempre mexendo, sempre arrumando, tá? O M pra ele poder ficar certinho lá no final, pra gente não ter nenhum problema dele ficar torto, tá bom? Então, vai ajeitando aí a letra, enquanto vocês costuram, que dá tudo certo. Então, vai ficar assim, olha lá, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Não.